Bom, pessoal, hoje vamos iniciar a aula de concretos e argamassas, né? Falamos nas últimas aulas sobre agregados, aglomerantes, né? Teve uma aula inicial sobre materiais, né? Propriedades importantes e tudo mais. E hoje a gente já entra de fato em concretos e argamassas, né? Esse é um assunto bem importante para nós. Vamos ter umas 2 ou 3 aulas sobre ele. E hoje é a primeira parte, né? Veremos algumas propriedades, algumas questões que influenciam, né? Algumas definições de concretos e argamassas e tudo mais. E vamos compreender melhor isso aqui, tá? Já iniciando aqui, a gente já tinha visto essa apresentação, essa parte da apresentação, mas eu trouxe aqui para a gente relembrar, vamos dizer assim, tá? Deixa eu pegar aqui o apontador. Quando nós misturamos algum aglomerante com a água, né, o aglomerante, nós já vimos as propriedades de aglomerantes, né, ele tem essa capacidade de aglutinar, né, de uma reação química na maioria das vezes com a água, mas pode ser também com o ar em algumas situações, e aglutina, né, forma daí um material mais coeso, mais compacto, tá? Natan, se permitir. E quando nós misturamos só o aglomerante e a água, a gente forma aquilo que é chamado de pasta, né? Que aqui está demonstrado em estado fresco. Observem que a gente tem aqui uma pasta ainda sem agregados, né? Portanto, só formada por aglomerantes e água. Se a gente incorpora nesse material, além do aglomerante e a água, o agregado miúdo, forma-se então a argamassa, tá? Então, quando eu digo aglomerantes aqui, pessoal, lembrem-se que nós temos vários tipos de aglomerantes, né? Aqui está uma imagem que nos lembra o cimento Portland, mas poderia ser, por exemplo, a cal hidráulica, né? Poderia ser o gesso, também são aglomerantes, né? Então vejam que aqui estou especificamente falando sobre o cimento Portland nessa imagem, mas poderia ser outros aglomerantes. Então, misturado o aglomerante, mais a água, mais o agregado miúdo, nós teremos aí as argamassas formadas, né? Ainda poderemos aqui adicionar algum tipo de aditivo, né? Para ser obtido algum tipo de propriedade específica, né? Que se almeje, por exemplo, uma maior plasticidade em estado fresco ou alguma outra questão. De qualquer forma, a composição básica, né? A matriz básica da argamassa é a formação através de agregados miúdos, ou seja, nós já vimos o que são os agregados miúdos, né? Aqueles que têm granulometria que passam pela peneira de 4,8, que vão ficar retidos na de 0,15 no fundo, né? Mas normalmente são menores do que 4,8 milímetros, né? E a gente pode ainda acrescentar o agregado graúdo e aí sim formar o concreto, né? Então, aí misturando, além do aglomerante, da água, do agregado miúdo, formar o concreto com a incorporação também de agregados graúdos, aqueles que têm dimensões maiores do que 4,8 milímetros, né? Então eles vão ser, vamos dizer assim, partículas maiores do que os agregados miúdos. Vejam que é importante aqui uma definição de que argamassa, concreto, na verdade é tudo a mesma coisa, né? É uma suspensão de partículas no meio, mas que para o mercado deve ter uma definição. Então o mercado define para nós o que é argamassa e o que é concreto. Mas isso é uma definição muito voltada para o mercado, né? Para que se atenda às exigências de mercado, para que o mercado consiga se organizar, vamos dizer assim. Mas você consegue, por exemplo, obter argamassas com propriedades muito similares a de concretos, vamos dizer assim. Eu já adiantei para vocês que a principal propriedade desses materiais é a resistência, né? Depois a gente vai ver, inclusive, que a resistência está muito relacionada às outras propriedades,
Então, a resistência está relacionada à durabilidade, por exemplo, que é fundamental para os concretos e argamassas. A resistência está relacionada também a algumas características no estado fresco, né? Então, se você tem um concreto muito trabalhável, por exemplo, que você adicionou muita água, é muito provável que você vai ter um concreto de baixa resistência depois, porque muitas vezes você adicionou água a mais do que seria necessário, ultrapassou a água que seria necessária para hidratação do cimento, e depois essa água vai ser evaporada e vão resultar poros na estrutura, formando aí uma necessidade de vamos dizer assim, com esses poros ele vai perder a resistência, tá? Então, para uma definição, a gente consegue, por exemplo, uma argamassa que tenha resistência similar à de concreto, né? Ou uma nata de cimento, que é basicamente uma pasta, que também tem resistência similar. Mas qual que é a complicação aí? A exigência de se classificar em argamassas, concretos, né? Basicamente é para que o mercado tenha parâmetros para se adaptar. Hoje a gente tem um mercado muito grande aí de concretos e argamassas, né? Então é esse mercado que exige essa classificação. Mas para nós é importante conhecer, tá? Do ponto de vista de materiais é basicamente a mesma coisa, uma suspensão de granular, né, em um meio formado por aglutinante, né, ou aglomerantes e agregados, tá? Alguém falou alguma coisa aqui. Bom, Jane. A Jane não consegue acessar, não tem problema. Depois você vê a aula. Tá, uma outra definição aqui legal, só para que vocês entendam, né, o que é essa suspensão granular que eu comentei no último slide ali. Se nós fôssemos pensar o que nós temos de partículas, observe que nós temos partículas de diferentes tamanhos. O cimento é uma partícula que, por sua natureza, a gente até viu na aula de cimentos, que ele deve ter grãos menores do que 75 micrômetros, ou 0,75 milímetros. A gente até viu algo sobre isso, 0,075 milímetros, né? Na aula de cimento. Vimos que uma das formas de você classificar a granulometria do cimento, né, é você fazer o ensaio na peneira de 75 micrômetros, né? E o quanto ficar retido, quanto maior for o material retido na peneira de 75 micrômetros, quer dizer que menos qualidade tem o cimento, vamos dizer assim, porque você tem partículas maiores, né? E é fundamental, pessoal, que nós tenhamos partículas finas. Quanto mais finas forem as partículas, maior é a eficiência do seu cimento, tá? Vamos dizer assim, a finura está relacionada principalmente à área específica, tá? Então, o quanto você tem de área em 1 grama, por exemplo, né? Ou o quanto você tem de área em 1 centímetro cúbico. Então, é importante a gente compreender essa relação, porque quando você reduz uma partícula, lembrem-se sempre disso. Quando você reduz uma partícula, o que nós estamos falando? A área reduz ao quadrado. Já o volume reduz ao cubo. Assim como quando você aumenta. Se você aumenta uma partícula, a área aumenta ao quadrado. E o volume aumenta ao cubo. Então observem que quando você reduz muito uma partícula, a área vai ficando cada vez mais imponente sobre as outras dimensões. A área vai ficando mais importante em relação ao volume, porque ela está sendo reduzida ao quadrado, já o volume está sendo reduzido ao cubo, né? Conseguem visualizar isso? E essa questão de área superficial é fundamental para as resistências, principalmente para cimentos. Quanto maior for a área superficial dos finos e ultrafinos, melhor é essa capacidade, porque a grande maioria das forças que são mobilizadas na formação de uma pasta, de uma argamassa ou de um concreto, são forças de superfície, são forças de área, né? Então isso vem quando você tem partículas menores, que por sua consequência tem mais área do que volume, vamos dizer assim, né? Você começa a ter essas forças sobressalentes, tá bom?
Então isso é importante a gente compreender, tá? Então, eu estou falando para vocês que o cimento, o concreto, a argamassa, basicamente ele é uma suspensão granular. Vamos observar o que é essa faixa granulométrica, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores, mas vamos ver isso agora na aula de concreto e argamassa aqui. Vejam que os cimentos têm partículas que são normalmente menores do que 75 micrômetros, ok? Praticamente todos os cimentos, no Brasil nós temos 5 tipos, que o CP2 tem mais ali alguns, entre 8 e 10 tipos, vamos dizer 10 tipos de cimento no Brasil regulamentados, né? CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, o CP2 tem o CP2E, o CP2 e CP2E, e o CP2 é EZ, escória, alto forno, pozolana e o outro, qual que é o outro que eu não tô lembrando? É de fillers, né? Que é o de finos, né? Observem que todos esses 5 tipos de cimento, basicamente eles têm fillers incorporados, né? No Brasil, não se permite uma grande composição de fillers ou de finos, que são esses menores que 10 ultra finos, que são os menores que 10 micrômetros. Ó. Observem aqui mais ou menos uma ideia de uma relação entre tamanhos das partículas, tá? Todos os cimentos têm esses finos, alguns em maior composição, outros em menor. Na Europa, por exemplo, se tem cimentos que chegam a 60% de fillers, tá? No Brasil, se eu não me engano, não pode ultrapassar 30%, mas já existe algumas discussões para aumentar isso aí, porque hoje já se está observando que eles têm uma função importante. Só qual que é a diferença do cimento e os fillers? Os ultrafinos, os fillers, eles não são aglomerantes na maioria das vezes. Então, eles não têm função de aglomerar, eles não reagem, né, quimicamente depois e aglomerando, aglutinando. Já o cimento, eles têm essa característica de aglomerar, de aglutinar, tá bom? Quando nós adicionamos a água nessa mistura de cimento e fillers, né, que é basicamente o material industrializado que nós temos ali, então, quando você compra lá o cimento, o CP2 com fillers, você vai ter esses dois materiais dentro lá do teu pacote. Quando você mistura a água, você forma a primeira composição desses materiais. Então inicia-se aí a formação da matriz ou pasta, né, que é o que nós tínhamos comentado já. Então forma-se aí a água e aí se tem a matriz ou pasta. Na próxima slide a gente já vai observar que é diferente. Quando mistura a argamassa, além dos cimentos menores de 75 micrômetros, os fillers menores que 10 micrômetros, adiciona-se ainda o agregado miúdo, que vai variar entre 75 micrômetros e 4,8 milímetros. Então as partículas já começa a ter uma condição de partículas maiores. Observem aqui as relações entre partículas. Então aqui nós já temos os agregados, os fillers, e vejam que o cimento aqui já está representado como a partir da reação química, né? Basicamente nós estamos vendo aqui é a formação do CSH, já, né? Que nós falamos bastante, que é o silicato de cálcio hidratado, que tem aquela característica de ser uma estrutura porosa, né? Porosa e esponjosa também, vamos dizer assim, e é basicamente o que dá resistência às nossas composições aí, tá? Porque ele é o que aglutina. Então, a partir do momento que eu misturei já essas três diferentes dimensões de grãos, aí nós já estamos formando a argamassa, né? Então, a faixa granulométrica aqui da argamassa é essa. Partículas de agregado miúdo que vão variar entre 4,8 milímetros e 75 micrômetros. Os cimentos, que têm dimensões menores que 75 micrômetros, e os fillers, que são os ultrafinos. E ainda nós podemos acrescentar partículas maiores, que são os agregados graúdos, maiores do que 4,8 milímetros, né? E o que nós temos aí? Nós já temos aí os concretos formados, né? Então aí é uma composição maior. É importante a gente compreender isso aqui, parece que é repetitivo, mas é importante a gente compreender isso aqui, porque isso aqui está muito relacionado à continuidade, tá? Para que
esse produto cimentício que você vai produzir tenha um comportamento adequado para ser utilizado em qualquer aplicação, ele tem que ter continuidade. Então deve existir uma condição onde ele não pode ser um material segregado, não pode ter o agregado tem que estar sempre preenchido, o agregado miúdo tem que estar sempre preenchido pela pasta, o agregado graúdo tem que estar sempre preenchido pela argamassa, né? Os cimentos e os fillers tem que estar preenchido pelo conjunto de água, né? Então isso é a condição de continuidade, porque sem esse preenchimento, vamos dizer, se o volume de argamassa é menor do que o volume de cimento e fillers com água, que seria a pasta, então se você tem um volume de argamassa menor do que o volume de cimento, fillers e água, você não tem uma continuidade, ok? Então, ter a continuidade é importante. Então, a gente tem que entender essa questão de suspensão granular para compreender o que está relacionado com a nossa continuidade do material, tá? Então, observem aí que nós já temos aqui essa diferença, né, de dimensões em um material que vai ser composto por tudo isso aqui, né? Então, vamos compreender isso aí legal. E aí formou o concreto, né? Então observem, a pasta está dentro da argamassa, aqui está dentro do concreto, né? E aí você ainda pode adicionar outros compostos aí que são para melhorar alguma propriedade, né? Então a gente poderia adicionar aditivos, poderia adicionar fibras, poderia adicionar outras questões aí, até como agregados reciclados, algumas outras coisas aí para obter um material de maior interesse aí para você. Ok? Então essa é basicamente a ideia que nós temos aí de um modelo multifases, né? Então finos ou ultra finos, né? Menores que 10 micrômetros, os finos que são o cimento aqui nessa representação aqui já reagido quimicamente, né? Vamos dizer, os agregados miúdos e os agregados graúdos. E aí você forma esse modelo multifases aí, ok? Bom, vamos lá para as propriedades já, para a gente já começar a falar sobre propriedades, principalmente do concreto, ou da argamassa também, tá? No estado fresco, a principal propriedade... Alguém perguntou algo aqui? Vou colar aqui. No estado fresco, a principal propriedade, que é uma propriedade complicada de se definir, né? Ela foi criada basicamente pelos engenheiros, né? Então ela assim, não é da área de materiais, ela foi criada pelos engenheiros, que é quem aplica, né? Então a trabalhabilidade ela é meio de difícil compreensão e na verdade não existem parâmetros físicos que consigam determiná-la com precisão, tá? Muitas vezes se confunde a trabalhabilidade com a consistência, mas a trabalhabilidade envolve a consistência, mas não é somente a consistência, tá bom? Então, no estado fresco, essa propriedade de trabalhabilidade é muito conhecida pelos engenheiros que lidam com o concreto, porque você precisa de um concreto trabalhável, né, para que você consiga moldá-lo com eficiência, para que você consiga transportá-lo com tranquilidade, consiga, por exemplo, utilizar uma bomba para ser bombeado para, vamos supor que está concretando um edifício aí de múltiplos pavimentos, você chegou com um caminhão betoneira, tem que mandar o concreto lá para o sexto pavimento. Hoje é inviável você ficar batendo concreto em obra, né, lá na betoneira, lá em cima, né, num edifício onde o objetivo é uma construção rápida, né, como normalmente é o que acontece. Você quer utilizar um sistema mais eficiente, né, não quer ficar ali batendo betoneira, aquela coisa sem controle, né, um concreto que vai ser muito de menor qualidade, né? Então você quer um material melhor. Você hoje compra os concretos da concreteira. Só que o caminhão chega lá no nível térreo, né? Lá embaixo, no nível da rua. E você está lá no nível mais 40 metros. E aí, como é que você manda o concreto lá para cima, né? Então você muitas vezes utiliza uma bomba, né, e uma mangueira para mandar esse concreto lá para cima. Mas vejam, se esse concreto for um concreto, entre aspas aqui, pouco trabalhável, ou seja, um concreto de
difícil manipulação, né? Mais consistente, né? Mais duro, você não tem condições de mandar para uma bomba, com uma bomba. Muitas vezes a bomba teria que ter uma capacidade gigantesca, né? Uma potência gigantesca para efetuar esse trabalho, que muitas vezes poderia até inviabilizar financeiramente. Então, a questão de trabalhabilidade está relacionada a todas essas questões. Você conseguir trabalhar, você ter um material de fácil moldagem, você ter um material que consegue ser transportado com facilidade ou não, né? Então, a trabalhabilidade está relacionada a várias questões. Eu trouxe algumas definições aí de normas estrangeiras para a gente visualizar. Olha lá. Da ASTM. Energia necessária para manipular o concreto fresco sem perda considerável de homogeneidade. O ACI, americano. Facilidade e homogeneidade com que o concreto fresco pode ser manipulado, desde a mistura até o acabamento. E já uma definição aqui da Associação de Engenheiros de Concreto Japoneses. A facilidade com a qual o material pode ser misturado, lançado, adensado, devido à sua consistência. Outra, homogeneidade e grau de resistência à separação dos materiais. Então vejo que a maioria deles utilizam aqui facilidade, né? O termo facilidade com que você consegue trabalhar. Uma das que eu mais gosto é dos engenheiros japoneses aí, né? Porque é uma definição bem completa para trabalhabilidade, né? Vejam que ele define como a facilidade que ele vai ser misturado, lançado e adensado. Então você tem aí basicamente as 3 etapas que você tem que passar no estado fresco. Você vai misturar o concreto, vai lançar esse concreto para a posição dele e depois vai adensar ele para ele ficar na forma adequada, sem muitos vazios na parte interna, ou bicheiras. Então vejam que é uma definição bem legal. E aí você tem, além disso, tem que ter homogeneidade, né? Ou seja, ele tem que ser um material homogêneo, sem segregação, né? Então é importante todas essas questões aí. Então vejam que a trabalhabilidade, né, ela envolve, eu vou mostrar para vocês que ela envolve, no estado fresco, ela vai envolver a mistura, o transporte, a aplicação e o acabamento. Então vejam que está bem relacionado àquilo que foi falado pelos engenheiros japoneses ali atrás, né? Facilidade com que você mistura, com que você lança, com que você adensa. Então a trabalhabilidade envolve todas essas questões. Ela envolve a facilidade de mistura, de transporte, de aplicação e de acabamento. E aí eu pergunto para vocês, imaginem como que você imaginem um ensaio ou um teste que permita, com uma certa facilidade, que você consiga determinar a trabalhabilidade. Se você na trabalhabilidade tem envolvida a mistura, o transporte, a aplicação e o acabamento. Então não existe um parâmetro físico sozinho que consiga hoje dar para você uma noção de trabalhabilidade, tá bom? Porque ela é muito completa. O conceito de trabalhabilidade é muito completo, de maneira que você não consegue com um ensaio, por exemplo, o ensaio mais comum para se dizer que, entre aspas, novamente, que o concreto é trabalhável, mas na verdade esse ensaio só mede a consistência, é o ensaio do slump test, que é um ensaio de tronco de cone. Então, nesse ensaio você consegue medir consistência, mas muitos engenheiros, né, talvez por falta de conhecimento, dizem que isso está relacionado à trabalhabilidade, mas não é. A trabalhabilidade é mais completa, tá bom? Ela envolve mistura, transporte, aplicação e acabamento, como está aqui demonstrado nessa apresentação, tá? Mas é importante a gente compreender isso aqui. E aí existem outros ensaios, né? Hoje existem ensaios mais modernos, né? Principalmente de concreteiras e tudo mais, que conseguem, numa composição de 3 ensaios, aí definir a trabalhabilidade, né? Ensaios reológicos, né? Com alguns equipamentos mais modernos aí, tá bom? Ó, eu falei para vocês de consistência, né? E como eu disse para vocês, o ensaio mais comum para se medir a consistência é o ensaio de tronco de cone, que é basicamente um ensaio que você
preenche com o teu concreto em estado fresco esse cone, né? E ele estaria, na verdade, virado aqui, né? Na posição do seu cone aqui. Você preenche esse cone com o seu concreto em estado fresco, retira e mede o quanto esse cone vai ser abatido. É um ensaio chamado também de ensaio de abatimento. Então esse cone o concreto vai reduzir ali a altura dele, ele vai se assentar. Quando isso acontecer, você mede essa dimensão ali, quanto ele se reduziu, quanto ele foi abatido. E esse é um ensaio para determinar a consistência. E olha aí, o que é consistência? Ele mistura duas definições aí, ó, de fluidez e de coesão. Fluidez é a facilidade de movimentação do concreto. E a coesão é a resistência à segregação e à exsudação. Então, os concretos mais fluidos, aqueles que se movimentam com maior facilidade, né, muitas vezes são obtidos com a incorporação de muita água na mistura, né? E aí você vai ter problema no futuro. Então, porque se você quer um concreto mais fluido, para que você consiga trabalhar com maior facilidade ele, você incorpora água na mistura. Vai lá e adiciona água, adiciona água, adiciona água, adiciona água. E isso vai gerar um problema lá no estado endurecido. Por quê? Porque você vai ter essa água que não foi utilizada para a reação do cimento, e que vai estar incorporada lá dentro do concreto em estado duro. Você vai ter essa água num segundo momento evaporando, e com a evaporação dessa água ficam vazios ali naquela região, que são os poros que por sua vez vão reduzir a resistência do concreto, tá? Mas a consistência não envolve somente a fluidez, envolve também a coesão, né? Então a gente pode ter concretos pouco coesos, né? A falta de coesão está muito relacionada também à continuidade que eu falei ali atrás para vocês. Tem alguns concretos que estão com a condição de continuidade baixa, que você, quando tira o slump teste ali, por exemplo, ele desagrega, né? Ele cisalha, ele vai cortar, né? E isso é uma indicação de que o concreto está sem coesão, tá? Isso pode acontecer por falta de areia, por exemplo, né? A areia tem essa função importante da coesão, né? E além disso, pessoal, a gente, além do slump test, que é esse que eu mostrei para vocês, que é o ensaio de tronco de cone, ou ensaio de abatimento, existem hoje concretos que você ganha muita trabalhabilidade, ele fica muito mais fluido, se você não precisa, sem haver a necessidade de adicionar, por exemplo, água. Por exemplo, com a incorporação de um aditivo plastificante. Hoje tem ainda os aditivos super plastificantes. Esses concretos são tão fluidos, eles se movimentam com tanta facilidade que não tem condição de você fazer esse ensaio aqui. Por quê? Porque ele é tão fluido que a hora que você soltar o cone, ele vai se espalhar por toda a superfície, né? Vai formar basicamente isso aqui. Esse ensaio já é um pouco diferente, né? Então, para esses ensaios, a gente mede a consistência de uma outra forma e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas para os concretos comuns, sem adição de superplastificantes, a gente consegue utilizar um slump test. Vou falar melhor sobre os dois ensaios daqui a pouco, ok? Quais são, né, os fatores que vão afetar na trabalhabilidade desse concreto? Consumo de água, né? Isso é um problema gigantesco, pessoal, gigantesco, porque eu trabalhei com concreto por muito tempo, então existe sempre a dificuldade de você lidar com as pessoas, com os operários que estão trabalhando com concreto, porque quem vai lançar e adensar o concreto quer o concreto mais trabalhável possível. Então ele quer um concreto com um slump test alto, que quando você soltar o cone aqui, ele vai lá embaixo. Então ele quer um concreto bastante trabalhável, né? Então é uma necessidade para esse cara. E eu entendo, é claro, porque o cara está ali fazendo no braço, né? Usando a força braçal para adensar, para tirar o concreto, por exemplo, do carrinho, jogar para a forma. Então isso exige um concreto mais trabalhável. Mas você sabe que quando você aumenta a trabalhabilidade pela incorporação, por exemplo, de água, você perde resistência no futuro. Para esse cara que está ali, que é o seu operário, que quer lançar o concreto para a forma e está preocupado com isso,
Ele está pouco se lixando com a resistência do concreto lá no futuro. Você que é o responsável técnico tem que pensar nisso. Então, esse cara, ele vai pedir para o teu concreteiro, que é quem vai fazer a mistura do concreto, adicionar água. Ou o concreto está muito seco, adiciona água, adiciona água, adiciona água. E muitas vezes eles fazem isso. E aí o que acontece? Depois de 28 dias, de 14 dias, quando você pega e vai determinar a resistência desse concreto através dos corpos de prova, você verifica que aquele concreto não atingiu a resistência que você esperava. E aí a decisão é sua também do que vai fazer. Então é um jogo de cintura complicado aí quando trabalha com concreto. Essa questão do consumo de água, né? Porque muitas vezes quem está trabalhando com concreto no estado fresco quer o concreto mais trabalhável. E ele sabe que se ele adicionar água na mistura, o concreto vai ficar mais trabalhável. Mas ele não sabe quais são as consequências no futuro que isso vai trazer. E aí ele vai exigir, vai pedir, traz água, adiciona água, adiciona água. E aí aumenta seu consumo de água. Aumentando o consumo de água, aquilo que eu falei, né, uma maior parte da água adicionada não vai ser consumida pela reação química com o cimento, de maneira que essa água vai ficar lá dentro do concreto, vai evaporar ao longo do tempo e vai deixar poros ou vazios que vão afetar a resistência do concreto. Tá? Agregados, né? Adicionar ou não areia, por exemplo, também influencia na trabalhabilidade. Consumo de cimento também influencia. Além disso, o fator água-cimento, ou seja, a relação entre o quanto de água você está colocando e o quanto de cimento você colocou é importante. A relação agregado-cimento também. E adicionar ou não uma adição ou um aditivo no seu concreto. Falei aqui, por exemplo, dos aditivos superplastificantes. Quando você adiciona um aditivo superplastificante, o concreto fica extremamente trabalhável. Né? Muitas vezes, com um superplastificante, não há necessidade nem de se utilizar vibradores no futuro, no alançamento, né? No adensamento. Então ele é tão superplastificante a ponto de ele se moldar na forma, preenchendo totalmente os espaços, sem que você tenha que ir lá com um vibrador para adensar ele, tá? Aí é aquela questão, como que você vai medir a trabalhabilidade de concreto? Aí a gente tem algumas maneiras. Essas aqui já são mais modernas, mas ainda não são totalmente eficientes, né? As mais utilizadas hoje nas obras são aquelas que eu comentei. O abatimento de tronco de cone, né? E o abatimento modificado, que é a segunda que eu falei, que é quando o concreto é muito, muito fluido, né? Que são essas de fluxo livre, ok? Nós vamos falar sobre as duas porque são as mais comuns. E existe ainda a de fluxo confinado, a habilidade de enchimento, remoldagem de power, tem várias outras maneiras de se medir, mas no Brasil especificamente a gente utiliza muito essas duas aqui, né? Mas vejam que não é exatamente uma medida de trabalhabilidade, tá? Elas vão te dar uma noção do comportamento reológico do teu concreto, mas ainda não te dá uma certeza disso aí, tá bom? Bom, confirmem se vocês estão me ouvindo. Vou beber uma aguinha aqui que eu tô com sede. Beleza, então vamos lá. Esse ensaio de o slump test ou abatimento de tronco de cone, que eu já comentei, é um ensaio normatizado no Brasil, né? Ele é dado pela NM67 de 1998. Quando a gente tem NBRs, a BNT, na verdade, NM são normas Mercosul, né? Elas são para o Brasil e são também para os outros países que fazem parte do Mercosul. Então, se vocês pegarem essa norma, vocês vão ver que ela está escrita em português e em castelhano, né? Mas basicamente, o que é o ensaio de slump test? Qual é a característica desse ensaio? Então, o teu concreto em estado fresco,
você vai seguir um procedimento básico, né? Depois peguem a norma, vejam com calma. Tem um vídeo aqui do ensaio para vocês assistirem. Mas qual é o procedimento básico, né? Você no tronco de cone, que é um cone metálico, né, que tem que ter essas aletas laterais para que você consiga levantar após o preenchimento. Deve ter também essas aletas na parte inferior, na base, para que você utilize os pés para manter ele fixo, né, espalmado mesmo, para que não tenha vazamento do concreto pela parte inferior. Então você apoia os dois pés nas aletas inferiores, e as aletas superiores servem para que você retire o cone depois. Então é esse cone metálico. Tem-se uma base metálica aqui na parte inferior também. E o procedimento básico é você inicialmente preencher 1/3 da altura do cone e adensar com uma haste metálica cujos diâmetros são definidos pela norma aqui, que eu não me lembro qual é o diâmetro, mas acho que é em torno de 10 milímetros. E você vai adensar. O número de golpes que você vai utilizar é também definido pela norma. Então você vai de uma maneira bem homogênea, né? Então fazendo de movimentos circulares dá um certo número de golpes, que se eu não me engano são 25. Então vai dar 25 golpes ali com 1/3 do cone preenchido, tá? A partir do... terminou o adensamento, terminou a aplicação dos golpes, você preenche mais 1/3. Então chega a 2/3 da altura do cone. E aí você aplica os golpes também. Mas aqui já é importante, você precisa aplicar os golpes mais ou menos até a altura do topo da primeira camada. Você não pode entrar com a sua haste até a parte da primeira camada. Então você vai entrar mais ou menos até o quanto você preencheu agora na segunda etapa, tá? Vai dar lá os 25 golpes também. Depois a gente confirma na norma, mas eu acho que é 25. E aí preenche o restante numa terceira etapa e aplica os golpes também. Mais uma vez, a haste não pode entrar na segunda camada, só vai ficar na terceira. E aí você tem o concreto adensado. Vai sobrar um pouco de concreto por cima. Você faz um arrasamento aqui, passa uma régua, faz o arrasamento. E aí você vai retirar o tronco de cone dessa maneira que o desenho demonstra aqui. Retirou o tronco de cone, você vai ter um abatimento do concreto, né? Aquele cone de concreto vai abater, né? Vai ter essa característica e você faz essa medida, tá? Essa medida é o que o ensaio vai te dar de informação. E a partir dessa medida e de parâmetros definidos pelas normas e pela bibliografia, nós sabemos se o nosso concreto está mais consistente ou menos consistente, né? Então esse ensaio é um ensaio que nos permite dizer se o concreto é mais ou menos consistente. Por exemplo, o concreto muito rígido, muito duro, muito pouco trabalhável, ele vai ter um abatimento aí de menor do que 2 centímetros, menor do que 20 milímetros. Então, esse abatimento menor do que 20 milímetros, ele te dá um concreto bem rígido, né, bem duro. Um concreto que vai ter um abatimento maior do que 10 centímetros, ou seja, maior do que 100 milímetros, é um concreto bem trabalhável já em condições normais. Existe ainda o segundo teste, que é o que eu falei, que é o mesmo procedimento, basicamente, tá? Só não tem que ficar adensando, você basicamente só preenche, mas esse concreto é muito mais fluido, né? Então você preenche o tronco de cone e você vai só retirar o tronco de cone depois e ele vai se espalhar, vai formar um diâmetro, vai formar um círculo, na verdade, né? E aí você vai medir o diâmetro desse círculo. É evidente que você não pode só fazer uma medida, tem que fazer, se eu não me engano, 2 medidas, uma perpendicular à outra. Então você mede aqui e mede aqui, né? Então faz as 2 medidas ortogonais aí e determina qual é o diâmetro desse círculo formado. E a partir desse diâmetro nós teremos uma noção da consistência também. Esse ensaio é a determinação da consistência pelo espalhamento na mesa de grafo, tá? A norma aqui é NM68, tá?
né? O outro era 67. Tá? Também tem um vídeo aqui para que vocês vejam esse ensaio. Mas é também a mesma ideia, preencher o tronco de cone e soltar. Observem aqui agora as diferenças, né? Que legal. Um concreto mais seco, olha o abatimento bem baixo, né? Algo em torno de 2, 3 centímetros aqui. Um concreto já mais plástico, né? Se deforma mais, ó, tem um abatimento muito maior que o do primeiro caso aqui. E o concreto não é nem possível fazer com abatimento de tronco de cone, né? Então que você já faz aí pela determinação do diâmetro do círculo pelo seu concreto. Então essas são formas aí, né? Então vejam aqui que é importante para você medir depois, é importante a gente, uma maneira, né, o procedimento de se fazer é o seguinte: você tira o cone, vira ele, coloca ele ao lado do seu cone de concreto e coloca a haste sobre ele, e aí faz a medida a partir dessa dimensão aqui, tá? E aí aqui uma classificação, né, entre concretos mais secos, mais plásticos ou mais fluidos, né? Os concretos secos, como eu já tinha comentado, são aqueles que o abatimento não passa de 2 centímetros. Ó. Outros concretos aí que são já mais plásticos, mas ainda são bastante secos, são os pouco plásticos, que variam entre 2 e 7 centímetros. Os plásticos variam entre 7 e 12 centímetros. E os muito plásticos variam entre 12 e 20 centímetros. Isso para o ensaio de tronco de cone que eu mostrei aqui para vocês. Tá? E aí, pessoal, por exemplo, né, eu trabalhava com 2 tipos de concreto quando a gente trabalhava na fábrica. Um era muito seco, né, um concreto bem farofento mesmo, a gente chamava de saque rápido. Acho que eu já comentei com vocês. Esse concreto nem fazia pelo tronco de cone, porque ele nem tinha abatimento. Era zero o abatimento dele. E era bem farofento, muito pouca água na mistura, muito pouca mesmo. Trabalhabilidade era quase zero, era muito difícil trabalhar com ele. Mas era um concreto que rapidamente ganhava resistência, tinha uma altíssima resistência, porque a água na mistura dele era basicamente só a água que precisava para que você conseguisse totalmente ocorrer a hidratação do cimento, e não sobrava nada de água interna, então não tinha muitos vazios, mas era um concreto bastante seco e ruim de trabalhar. Tanto que a vibração dele não era uma vibração com um vibrador de agulha, por exemplo, né? Uma vibração feita com adensamento, com mesa vibratória, né? Então era muito mais mecânico do que físico, vamos dizer assim. E trabalhávamos com concreto que era normal, né? Vamos dizer assim, que não era um concreto muito seco. Mas segundo essa classificação aqui, era um concreto pouco plástico, porque o nosso slump daquele concreto tinha que variar entre 25 e 55 milímetros. Né? Então a gente trabalhava com aquele concreto onde o slump variava entre 25 e 55 milímetros. Já era um concreto mais trabalhável, mas ele ainda também não era muito. Então ele se classificaria aqui como pouco plástico, tá? Tem ainda a definição da NBR 8953. Vocês vão ver que tem várias normas de concreto aqui, todas elas estão citadas, tá? Depois procurem elas, para quem gosta de fazer um acervo de normas, deixe lá, faça o acervo. Cada uma tem uma função, né? Cada uma tem uma caracterização, porque o concreto é uma questão muito complexa, né? Ele tem muitas propriedades importantes, né? Muitos ensaios que tem que ser feitos, muitas classificações para aplicação, então cada norma tem uma função. Tá? E a 8953 ela define aí as classes de consistências baseada no ensaio de batimento de tronco de cone, tá?
Esse aqui, ó, primeiro, esse que varia aqui é o S10, ó, que é entre 10 e 50 milímetros de abatimento. É um concreto extrusado, vibroprensado ou centrifugado. Nós utilizávamos esse concreto numa situação de vibroprensagem também. S50, aplicação em pavimentos, elementos de fundação, tudo mais. Esse primeiro aqui, por exemplo, aquelas manilhas de concreto utilizadas para escoamento de água pluvial, por exemplo, né, em infraestrutura, são feitos em concretos muito secos. Só que eles são concretos centrifugados naquele caso lá. Naquele caso de manilhas de concreto e de postes também, são concretos centrifugados. Concreto extrusado é utilizado muito em fábricas de estruturas protendidas. Tem muito isso aqui em fábricas de estruturas protendidas. É um concreto bem seco, ele vai sendo extrusado mesmo, né? Vai sendo uma máquina vai deixando ele para trás assim, mas já na sua forma final. Então ele tem que ser um concreto bastante seco mesmo, com abatimento muito baixo. Por quê? Porque você quer que ele, a partir do momento que você colocou ele, soltou ele na forma, extrusou ele, ele já tem que ter capacidade para se manter na forma original. Tá? O S50 varia entre 50 e 100 milímetros, pavimentos, elementos de fundação. S100 varia entre 100 e 160 milímetros, elementos estruturais com lançamento convencional. S160, elementos estruturais com lançamento bombeado. Então aquilo lá que eu falei para vocês, ó, situações de edifícios de múltiplos pavimentos, onde você tem que lançar o concreto lá para cima, tem que bombear o concreto. Então é necessário também o concreto com um abatimento maior, tá? E quando você tem elementos estruturais muito esbeltos, então você tem pouco espaço na forma, 2, 3, 5 centímetros de espessura, você precisa ter um concreto também muito fluido, né? Então é necessário também concretos maiores do que 220 milímetros de abatimento, tá? Aí geralmente se utiliza algum tipo de aditivo superplastificante. Vejam que aquilo que eu comentei, né? Nós tínhamos um concreto que era mais plástico, mas ele nem se classificaria no máximo como o S50, né? Que segundo a 8953, a aplicação seria para pavimentos, elementos de fundação, né? Mas o que é? Nós trabalhávamos com estruturas pré-moldadas, e quando você está falando de pré-moldado, você quer que o concreto ganhe resistência rápida. Então, nós utilizávamos ele para formar elementos estruturais, vigas, pilares e tudo mais. Mas, como nós queríamos que ele alcançasse resistência rápida para liberar as formas, então você utilizava um concreto com abatimento menor, que exigia uma força física maior também dos funcionários, né? Aqui alguns exemplos do que pode acontecer no slump test e como a gente precisa observar se ocorre algum tipo de patologia, vamos dizer assim, né? Então, caso durante o ensaio de abatimento do tronco de cone, o tronco de cone cisalhar, como nesse exemplo, ao invés de simplesmente sofrer o abatimento, como demonstrado aqui, pode ser indicado aí uma falta de coesão. Então ele está aqui, ó, separando, cisalhou, tá vendo? Ou desagregou. Então ele está sem coesão. Muito provavelmente está faltando areia na mistura, areia e cimento na mistura. Tá? Quando você acrescenta areia, cimento e água, você vai cada vez formando esse concreto mais, dá até para dizer mais bonito, né? Não é bem essa definição. Mas observem aqui, ó, um concreto com pouca areia, com pouca água na mistura, tá? Observem que ele fica com uma superfície bastante áspera, tá vendo? Ele não preenche bem, cheia de vazios, tá? Então, já trago aqui para vocês uma informação legal, ó. Hoje em dia se fala muito sobre os concretos porosos, né? Esse concreto poroso é obtido justamente pela falta de agregado miúdo na mistura. Então, quando você não tem areia, é muito comum você ter vazios, uma quantidade de vazios gigantesca na parte interna e esses vazios estarem conectados. E aí você tem um concreto poroso e, por sua vez, um concreto permeável. Porque se esses vazios eles estão interconectados, a água consegue percolar por eles. Então você pode fazer um pavimento, por exemplo,
com o concreto com essa que tem essa característica, e esse concreto vai conseguir percolar a água. Então você tem um concreto permeável, né? Nós estamos inclusive pesquisando esse concreto aí com a Jéssica. E aí, isso aqui hoje vem sendo bastante discutido. Antigamente não era muito, não. Hoje vem sendo bastante discutido aí. A Priscila disse que não está ouvindo. Alguém não está ouvindo também? Confirme aí. Respondam a Priscila para eu saber. Tá bom. Então a Priscila estava com problema. Aparentemente ela já até saiu já. Beleza. Continuando. Então esses concretos permeáveis hoje vem sendo bastante discutidos. Já comentei com vocês. Quando você acrescenta areia, cimento e água, você vai cada vez tendo esse concreto mais contínuo, né? De fato, mais contínuo. Porque isso aqui está relacionado à falta de continuidade que eu falei para vocês lá atrás. Então, se você não tem água suficiente para preencher o cimento e os fillers, já cria-se uma situação de falta de continuidade. Se você não tem argamassa suficiente para preencher a soma entre cimento, fillers e água, você também não tem condição de continuidade de trabalho vencida. E se você não tem, ainda além disso, se você não tem, vamos dizer assim, argamassa ou concreto suficiente para preencher a brita, né, para dar continuidade à brita, você também tem uma falta de continuidade. Então, quando você não tem muita areia e água na mistura, você falta continuidade, ela não preenche a brita. E a brita vai ter sobre ela uma camada de matriz, mas essa camada não se conecta com a outra brita. E aí você tem poros que podem estar interconectados. Então isso está relacionado extremamente à falta de continuidade da mistura. Tá? Então quando você acrescenta areia, cimento e água, você vai cada vez formando concretos mais contínuos. Observem aqui a diferença, né? E mais, aqui tem uma superfície com vazios ainda, mas aqui a gente tem uma superfície já com textura lisa e bem compacta. Né? Aparentemente você não tem muitos vazios, mas com certeza vai ter vazios aí, muitos. Tá? Beleza. Além disso, essa questão de continuidade também é importante, porque um concreto com pouca continuidade pode ocorrer isso aqui. Ele pode ter o desprendimento de agregado graúdo, que é a segregação. Então a falta de continuidade da mistura faz com que o concreto fique assim, ó. Né? Dá pra ver que é um concreto bem farofento, né? E ele tá desagregando. Então o cara, ele forçou isso, né? É como se ele pegasse esse concreto aqui, pegasse a haste e desse algumas batidinhas na lateral. Quando ele bate na lateral, olha o que acontece. O concreto, ele desagrega, desprende. O agregado graúdo se desprende da mistura. E aí você tem essa falta de coesão. Né? E só que se você acrescenta areia, cimento e água na mistura, você vai tendo um concreto já mais coeso, sem desprendimento de agregado graúdo, mesmo após os impactos laterais. Então aqui ele forçou isso a acontecer. Aqui ele tentou forçar, mas não aconteceu. Porque esse concreto já é mais coeso. Né? O agregado graúdo não se desprende com tanta facilidade. Não é? A ideia é essa. Esse slide eu vou pular ele, depois eu volto nele, porque eu acho que ele está um pouco mal posicionado. Essa questão de condição de continuidade eu mostrei, já falei bastante para vocês, e aqui eu tenho uma explicação, vamos dizer assim, técnica, né, para ela, ou matemática para ela. Quando você tem as condições de continuidade são 3 nos concretos. Quando você tem um volume de água mais o volume de ar maior do que o volume entre grãos de cimento e fillers, então você tem água e ar maior do que o volume
de grãos e cimento fillers, você tem a primeira condição de continuidade vencida. Tá? Então, a primeira condição de continuidade está relacionada à pasta. Você precisa preencher o cimento e os fillers, que são os ultrafinos, os finos e os ultrafinos, com água e ar. Então, o volume de água mais volume de ar tem que ser maior do que o volume entre finos e ultrafinos. Primeira condição de continuidade. A segunda condição de continuidade é que o volume de pasta tem que ser maior do que o volume de grão de areia. Então, o que é o volume de pasta? É a soma desses três aqui. Volume de água, mais volume de ar, mais o volume de cimento. Quando você tem o volume de pasta, que é o cimento, mais água, mais ar, maior do que o volume de grão de areia, você tem a segunda condição de continuidade vencida. Ok? E para finalizar, quando você tem o volume de argamassa, que é esses dois aqui somados, volume de pasta mais volume de grão de areia, maior do que o volume de grão de agregado graúdo, a sua terceira condição de continuidade está vencida. Então vejam que a gente só alcança essa condição de continuidade se a gente coloca volumes maiores que vão preencher os seus grãos. Né? Vejam que está tudo relacionado a uma suspensão granular. Né? Grãos de cimento e de finos, e ultrafinos. Grãos de agregados miúdos e grãos de agregados graúdos. E você tem que ter sempre um volume de massa maior do que esses volumes de grãos, de maneira que você forma a continuidade. Esse concreto aqui é um concreto que muito provavelmente uma dessas condições não está vencida. É muito provável que a terceira condição não está vencida. Né? O volume de agregados graúdos provavelmente não é maior do que o volume de argamassa. Ok? E aí provavelmente você tem esse concreto com essa característica aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Aparentemente, essa é o aspecto de um concreto com essa característica. Tá? E aí você não tem a condição de continuidade bem definida. É lógico que aqui eu estou representando aí da mesma ideia, condição de continuidade, ainda continuando, mesma ideia, mas de uma maneira mais bem demonstrada, né? Aqui, ó, quando você tem um volume de insuficiente da fase líquida, então a fase sólida aqui dos grãos não estão preenchidos pela fase líquida, você não tem continuidade definida, né? Então você não consegue estabelecer a condição de continuidade. Já aqui eu tenho uma situação da fase líquida preenchendo totalmente a fase sólida. De maneira que fica a condição de continuidade consegue ser vencida. Isso aqui, pessoal, é um assunto bem importante, mas a nossa disciplina é uma disciplina mais prática, eu penso eu, né? Mais aplicada, né? Nossa ideia não está tão relacionada à questão científica dos materiais, mas sim vocês precisam ter noção prática, porque quando vocês forem utilizar esses materiais, vocês conheçam minimamente as propriedades, o seu comportamento, o seu funcionamento, o seu princípio de funcionamento. Vocês precisam ter essa noção nessa disciplina para a sua futura vida profissional. Não é uma disciplina muito científica, não está relacionada tanto a materiais, mas existem alguns parâmetros importantes que nos permitem determinar a condição de mobilidade de concretos, por exemplo, né? Que é o MPT e o IPS, que basicamente o MPT é a distância entre agregados, né? E para que essa condição de continuidade seja vencida, essa distância tem que ser maior do que 100 micrômetros. E o IPS é a distância entre finos, então entre grãos de cimento, vamos dizer assim, entre aspas, normalmente. E o IPS, essa distância é menor do que 100 micrômetros, tá?
eu até acho que eu comentei aqui, mas para que exista continuidade, evidentemente tem que ter uma distância aqui. Se essa distância aqui for zero, os agregados, por exemplo, estão em contato um com o outro, atritando, ou seja, você não consegue movimentar. Se eles estão em atrito um com o outro, você já não tem condição de conseguir a mobilidade, né? Ou é muito mais difícil a mobilidade, porque o atrito vai trabalhar contra a mobilidade, contra a movimentação dos agregados. A mesma coisa acontece para os grãos, tá? Os grãos de finos. Observem aqui o que foi mostrado, né? Basicamente, ó, então você tem aqui uma imagem numa escala maior. Você está vendo os grãos de fino e aqui você tem a matriz, ou a pasta preenchendo aqui os agregados, tá vendo? Aqui é a minha pasta, ou matriz, tá? Pasta e matriz é a mesma coisa. E aí foi tirada aqui uma pequena faixa, dado um zoom, uma escala maior, para você ver, né, a sua pasta de próximo e ver os grãos de finos, as partículas menores. E aí a gente consegue calcular qual é esse IPS e esse MPT. Para calcular o IPS e o MPT, você precisa de parâmetros físicos muito bem definidos, muito bem conhecidos, né? É muito mais científico, muito mais para pesquisa isso aqui, né? Ou para concreteiras de alta produtividade, né? As concreteiras aí modernas, elas têm um departamento técnico sensacional, com engenheiros de materiais mesmo, né? Então, engenheiros que são especialistas em materiais e que ficam fazendo pesquisa o tempo inteiro dentro das concreteiras para desenvolver um concreto mais produtivo, mais trabalhável, com maior resistência, né? E que consiga ser utilizado, por exemplo, numa bomba com facilidade, ou então que consiga ser jateado numa superfície. Hoje existem os concretos jateados, onde você jateia ele numa superfície, tem que ser rápido, e tem que ser um concreto bem que ganha resistência rápido, para ele tem que ter um aditivo colante, vamos dizer assim, para que a hora que ele bata na parede ele já colhe. Então, essas concreteiras modernas têm equipes técnicas sensacionais com uma condição de laboratórios fantástica, tá? Não conheço concreteiras aqui dourados para saber se tem alguma nesse nível aí, mas as grandes do Brasil são assim. E aí você pode calcular aquele IPS e o MPT, que é basicamente aquela distância que existe entre os grãos, né? O IPS para os grãos finos e o MPT para os agregados, né? E aí a equação que permite a gente calcular é essa daqui. Tem alguns parâmetros importantes, por exemplo, o VSA é a área superficial volumétrica, que está muito relacionada àquela questão de área específica que eu comentei com vocês. Tá? Então é muito comum a gente ter que fazer ensaios para determinar a área específica dos agregados. A área específica é a área superficial, em metro quadrado por grama. Então, uma grama de areia, quanto que ela tem de área superficial? Uma grama de cimento, Portland, CP2, Z, que é com pozolana, quanto que ele tem de área superficial? É muito maior a área superficial do cimento do que da areia. Tá? E aí quando você pega essa área superficial e multiplica pela densidade, metro quadrado por grama, com grama por centímetro cúbico, você tem a relação entre área e volume, né? Então, que é a área superficial volumétrica. Tá? Então você precisa caracterizar, por exemplo, o teu agregado para calcular o MPT. Você precisa caracterizar o seu agregado em área superficial e densidade. Tem que fazer os dois ensaios e a partir dele você consegue o VSA. Fração volumétrica de sólidos. Então, dentro de um metro cúbico, quanto que eu tenho de sólido? 60%? 50%? 80%? 20%? 10%? Né? Então, fração volumétrica de sólidos isso aqui é um parâmetro, um índice, né? sem unidade, né? E por fim, a fração de poros no sistema, né? Quando as partículas se encontram acomodadas no máximo empacotamento. Então você precisa fazer um outro ensaio para determinar qual é a fração de poros. Então tem que determinar a porosidade do sistema. Tem que moldar corpo de prova e a partir desse corpo de prova fazer o ensaio de porosidade do sistema para você ter essa
essa característica. E aí você consegue calcular basicamente esse MPT ou o IPS. Tá? E aí determinar qual é essa espessura que você tem de camada ali que permite maior ou menor movimentação. Quanto maior o MPT, quanto maior o IPS, maior a mobilidade dos seus concretos. Quanto menor, menor a mobilidade. Ok? Continuidade basicamente vai ser definida quando o MPT e IPS são maior do que zero. Se são maior do que zero, você tem uma condição de continuidade definida. Mas quanto maior ela for maior, mais mobilidade tem o seu concreto. O teor de água, pessoal, quando a gente fala do IPS, que é o índice que define a mobilidade para as partículas finas, quanto maior for o teor de água, maior você vai ter mobilidade dos finos. Então, se você tem pouca água, a mobilidade fica reduzida. As partículas estão muito próximas umas das outras, atritando umas com as outras de maneira que elas não conseguem se movimentar. Nós estamos falando de estado fresco, pessoal. Né? Em estado fresco, é como se o cimento ainda tivesse parte dele está reagindo, parte dele não está reagindo. Então ele tem que ter mobilidade ainda. Tá? Quando você aumenta a água, você tem mais mobilidade. Então essa é a noção básica que vocês têm aí, que você consegue trabalhabilidade incorporando água na mistura. O teor de pasta controla a mobilidade dos agregados. Então a mesma imagem, só que agora eu estou falando de agregados. Então essas partículas que eram os finos agora são os agregados. Quanto mais pasta eu tenho na mistura, mais eu tenho mobilidade. Quanto menos pasta eu tenho, mais os agregados estão próximos uns com os outros, mais atrito existe, menor a mobilidade da mistura. Ok? Dá um ok, confirmar que eu tenho que beber uma água. Então, pessoal, com relação ao estado fresco, a principal propriedade é a trabalhabilidade. A gente fala muito sobre ela, né? E foi sobre ela que nós falamos esses 29 slides, basicamente, né? Como você aumentar ou reduzir essa trabalhabilidade do concreto, né? E está tudo relacionado à água. Mas vejam que é muito complexo. É muito complexo, cara, porque a noção básica a gente tem, mas é tudo muito específico, de maneira que, por exemplo, cada situação exige um ensaio, um estudo específico. Os agregados que são utilizados aqui em Dourados são diferentes dos agregados que são utilizados em Campo Grande. Os agregados que são utilizados aqui em Dourados são diferentes dos agregados que são utilizados no Paraná. Então, eles têm propriedades diferentes das propriedades dos agregados de lá. Eles têm massa específica diferente, eles têm resistência diferente, eles têm área superficial diferente, né? E para cada situação dessa, muda-se a definição. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com concreto, uma situação comum, uma obra pequena, uma coisa tranquila, ok, você pega um traço comum ali, aplica e foi. Reza para dar resistência e acabou. Mas numa situação de maior exigência técnica, para uma concreteira, para uma obra de maior porte, onde vai se utilizar mais de 1 milhão de metros cúbicos, é necessário um grande esforço, né? Um grande dispêndio de energia para caracterizar tudo que você vai utilizar, de maneira a estabelecer um traço muito bem definido, né? Com boa trabalhabilidade, boa resistência, boa durabilidade, né? Então está tudo muito relacionado. O que nós temos aqui são conceitos que nos dão noção, mas não é simplesmente incorporar água que vai me dar mobilidade, mas incorporar água vai influenciar em várias outras coisas. Não é simplesmente aumentar o teor de agregados, ou seja, aumentar a relação entre agregados miúdos e cimento, por exemplo,
que vai me dar maior mobilidade e maior coesão. Isso vai influenciar em outras coisas. Também não é simplesmente tirar a areia que vai me dar um concreto mais poroso. Então são várias questões e exigem uma série de estudos para determinar, tá? Mas a gente tem aqui nessa disciplina uma introdução de noções para que a gente compreenda o funcionamento desses materiais. Falamos sobre concreto em estado fresco, vamos falar sobre concreto em estado endurecido e suas principais propriedades. O concreto, a principal propriedade em estado endurecido é a resistência à compressão. Nós já sabemos que ele tem uma boa capacidade de resistir a esforços de compressão. É a propriedade mais importante do concreto e todos os concretos são classificados conforme essa propriedade. A determinação da resistência à compressão é feita segundo duas normas, né? A 5738, que especifica como você deve moldar os corpos de prova, e a 5739, que especifica o procedimento para você romper esses corpos de prova. E a partir desses ensaios aqui, você consegue determinar qual é a resistência do concreto, né? Então eu coloquei aqui para vocês alguns vídeos que estão relacionados à moldagem do corpo de prova, segundo a 5738, a ruptura, segundo a 5739, e um outro vídeo interessante que abrange meio que tudo, com algumas explicações, um técnico e tal. Vocês podem assistir para ver um pouco da aplicação de fato aí, depois vocês olhem, tá? A resistência à compressão, pessoal, basicamente é determinada em tensão, né? Vocês já viram resistência dos materiais, já tem um bom conhecimento sobre o que é tensão. E na maioria das vezes hoje no Brasil se utiliza corpos de prova cilíndricos. Esses corpos de prova são para concretos com dimensões onde o diâmetro é metade do comprimento. Então eles são cilíndricos, o diâmetro é metade do comprimento. Então, por exemplo, o mais utilizado hoje no Brasil é o corpo de prova 10x20, que ele tem 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de comprimento. É um cilindro 10x20. Tem também o corpo de prova 15x30. O diâmetro é 15 e o comprimento é 30. Para argamassas, pode-se utilizar, por exemplo, o 5x10, que é 5 de diâmetro, 10 de comprimento. E como que é que você vai determinar basicamente a resistência à compressão, a tensão de resistência à compressão? Tensão é força sobre área, evidentemente, e a resistência à compressão do concreto basicamente vai ser dada pela força que foi obtida na sua máquina de ensaio. Então, pegar uma máquina, vai comprimir o seu corpo de prova e essa máquina vai romper. Você pega essa carga que ela aplicou, essa máquina tem evidentemente uma demonstração da força aplicada e divide pela área da seção transversal média do seu corpo de prova, né? Se a gente fala de um 10x20, vou fazer em centímetro quadrado aqui, rapidamente, vou pegar a calculadora, fiz um pessoal. Calculadora, se a gente fala de um corpo de prova 10x20, ele vai ter uma área de π, vou colocar aqui 3,1415, que multiplica o diâmetro ao quadrado, então vezes 10 novamente, e dividido por 4. Então ele dá uma área de 78,53 centímetros quadrados. Essa é a área, por exemplo, de um corpo de prova 10x20, né? Então você teve lá uma força de, vamos colocar uma força de, deixa eu pensar rapidamente aqui, 78,53, vamos colocar uma força de 8.000 kN, te dá então 800, você teve uma força aí de 800 kN, dividido por 78,53, você tem aí uma resistência de 10 kN por centímetro quadrado. Essa seria a resistência à compressão desse concreto. A máquina aplicou uma força de 800 kN
e o seu corpo de prova tem uma área de 78,53 cm², você tem uma resistência de 10,19 kN por centímetro quadrado. 1 kN por centímetro quadrado são aproximadamente 10 MPa. Multiplica por 10, aí nós teríamos uma resistência de 100 MPa. Então é assim que mais ou menos a gente determina a resistência à compressão, baseada no que você faz no ensaio na máquina e na área do seu corpo de prova. Tá? Lá no slide anterior tem os vídeos que mostram isso aí, vocês conseguem ver, tá bom? Isso aqui é um concreto de alta resistência, tá? 100 MPa é bastante alto, eu coloquei uma carga muito alta de 800 kN. Para vocês terem uma ideia, nós estamos almejando aqui na UEMS comprar uma máquina de 100 kN de capacidade, né? Mas depois a gente vai comprar uma máquina de 1000 kN para fazer esses ensaios. Então a gente conseguiria fazer ensaios até 100 kN, em concreto de 100 MPa, por exemplo. Essa estava sendo almejada nos últimos dias aí, mas com a pandemia tá tudo complicado agora. Então você determina basicamente a resistência do concreto dessa maneira, tá? Fazendo esse cálculo bem básico que eu mostrei para vocês aqui. Os vídeos que eu coloquei eles são bem interessantes, tá? Dá uma olhadinha neles. Os corpos de prova, pessoal, geralmente são medidos nas idades de 3, 7, 14 e 28. Eu devia ter colocado 14 aqui. Por que essas idades? Né? Porque a gente conta por semanas, né? 3 é quando você precisa de um concreto resistente muito rápido. Mas geralmente a gente precisa por semanas aí. Qual que é a questão importante a ser observada? Eu poderia fazer um ensaio de resistência à compressão com 90 dias? Poderia. Provavelmente vai ser uma resistência maior do que a de 28. Observem o gráfico aqui, ó. Resistência por dia. Concretos com 3 dias tem uma resistência, com 7 é maior, com 28 é maior. E a curva vai ficando mais horizontal a cada momento, né? Porque ela vai ganhar resistência, mas com o ganho de resistência, a velocidade de ganho de resistência vai diminuindo conforme o tempo vai aumentando, né? Então os incrementos, né, o gradiente de ganho de resistência vai ser reduzido. Se eu fizesse com 90 dias, eu teria com certeza um concreto mais resistente que o de 28. Sem dúvidas. Mas é inviável, né, para questão de produtividade. Pensem comigo, igual eu estava comentando, de um edifício de múltiplos pavimentos. O cara concretou uma laje no 4º pavimento. O ritmo de concretagem de lajes e de subir os níveis de pavimentos é de 20 dias. Então, a cada 20 dias ele sobe um pavimento. Com 90 dias ele subiu 4 pavimentos, supondo. Aí, com 90 dias ele vai caracterizar a resistência do concreto que está lá no pavimento 4 pavimentos abaixo. Aí ele vai determinar que a resistência não foi alcançada, por exemplo. O que ele faz com os 3 pavimentos que estão acima aí? Não tem o que ele fazer. Então a gente precisa determinar resistências com um tempo que seja suficiente para uma questão de produtividade. Né? Vejam que é muito complicado isso, porque hoje em dia já tem projetistas de concreto estrutural que já estão dando resistências com 14 dias. Né? Porque ele não tem tempo para esperar 28, porque o nível de produtividade está muito alto. O cara está subindo uma laje a cada 10 dias, então ele precisa que com 14 dias ele sabe qual é a resistência do concreto que está abaixo. Mas ainda é o mais comum, a resistência padrão, a resistência aos 28 dias. Essa é a resistência padrão que nós utilizamos para caracterizar os concretos, tá? E aí, com base nessa resistência à compressão aos 28 dias, a 8953, ela traz uma classificação dos concretos com base nessa ideia aí. Observem que ela divide os concretos com 2 grupos. O grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, você tem o C20, 20 MPa, até o C50, que é 50 MPa, variando de 5 em 5. Já no grupo 2, nós temos o C55 até o C90. C55, C60, a partir dali você tem a variação de 10 e 10 MPa. Perdão, até o C100, tem o C100 ainda, né? Porque a norma de concreto estrutural 6118, né, ela não traz o C100, mas essa daqui traz o C100. Então você tem concretos até 100 MPa. As normas classificam
os concretos até 100 MPa. Aquele que eu mostrei ali já alcançou 100 MPa, lembra que eu mostrei na conta básica agora há pouco. E aí tem uma questão importante aqui, que nós não vamos abordar muito agora, talvez fique mais para a disciplina de concreto armado, mas é a questão da resistência característica. Pensem comigo, vamos supor que você foi lá, moldou um concreto, tirou 3 corpos de prova. Você vai lá e ensaia os 3 corpos de prova. Um deu 20 MPa, um deu 27 MPa. Vamos fazer mais fácil. Um deu 20, um deu 30, outro deu 25. A média é 25 MPa. Então você fez um 20, um 30, um 25. Né? Pode dizer na calculadora. Um 20, mais um 30, mais um 25. Você moldou 3 corpos de prova, rompeu, deram isso aqui, vamos dividir isso por 3, teremos 25 MPa. A sua resistência média dos 3 corpos de prova é uma resistência de 25 MPa. Vamos supor que você fez isso aos 28 dias. Tá? Então, uma resistência chamada de FCJ, onde J é o número de dias. Então, seria FC28 ou FCJ para 28 dias. Mas isso é uma resistência média. Para fins de cálculo e de aplicação, nós não utilizamos resistências médias. Nós utilizamos resistências características. As resistências características são calculadas a partir das médias, por exemplo, também, né, e dos seus corpos de prova, mas a partir da resistência que você obteve do seu corpo de prova, mas fazendo um tratamento estatístico, considerando desvio padrão, considerando o número de corpos de prova. Por quê? Porque você quer que o seu concreto tenha vamos dizer assim, a ideia básica é que a resistência característica tenha sido atingida por pelo menos 95% dos seus corpos de prova. Então você não vai pegar a média, porque a média não vai dar 95% dos corpos de prova atingiram os seus 25 MPa que nós consideramos. Um deles atingiu 20, o outro 30, o outro 25. Então foi só 2/3, 63% atingiram os 25. Então a média não é utilizada para projetos, para aplicações, e sim a característica. Eu não vou ensinar aqui como a gente calcula a resistência característica. Talvez eu ensine na próxima aula. Mas é importante conhecer, importante saber que resistência característica... Eu vou ensinar na próxima aula porque a gente vai falar sobre dosagem. Na próxima aula eu vou ensinar. Nós utilizamos resistência característica. FCK. A gente fala sempre resistência do concreto, tensão de resistência à compressão, como FC. F indica sempre resistência e o C, compressão. E aí a gente pode ter mais um índice aqui. Como exemplo aqui o FC28, que é a resistência média aos 28 dias. Tá? Ou a gente pode ter FCJ de 7, que é a resistência aos 7 dias. Mas nós utilizamos a resistência característica, que é aquela que é tratada estatisticamente. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre dosagem. Mas depois a gente vai ver com calma, tá? Então sempre tem o F, que é resistência, o C de compressão e o K, por exemplo, é de característica. O J é de número de dias. O M é de média, tá? O principal fator que vai influenciar na resistência à compressão, pessoal, é sempre a relação água-cimento. A relação água-cimento vai dizer o quanto de água você está aplicando ao seu concreto. Então, se você tem um concreto onde 1 metro cúbico estão indo 300 kg de cimento e você está incorporando 150 litros de água, ou 150 kg, porque a densidade da água é 1 kg por metro por litro, né? Então você tem 150 litros de água ou 150 kg de água e tem 300 kg de cimento no metro cúbico, quer dizer que você tem uma relação de 150 sobre 300 que é 0,5. Quanto maior for essa relação água-cimento, maior é a quantidade de água em relação à quantidade de cimento. E essa é a principal característica que vai influenciar na resistência do concreto. Tá? Quanto maior for a relação água-cimento, maior é a quantidade de água e maior vai ser a existência de poros no segundo momento aí, tá? Quanto menos água for utilizado, melhor concreto será obtido.
O excesso de água prejudica a resistência mecânica, a impermeabilidade e a durabilidade. Basicamente, isso aqui é uma noção bem básica, o cimento vai necessitar de 14% do seu peso em água para que a hidratação seja alcançada. Então, aproximadamente 7 litros por saco. Então, 7 litros a cada 50. Ou seja, 14 litros a cada 100 kg. Isso dá uma relação água-cimento de 14 por 100 de 0,14. Essa relação é bem baixa, ninguém usa uma relação dessa porque o concreto não tem trabalhabilidade nenhuma dessa maneira. Todo o restante, então se eu falei para vocês que a relação água-cimento que seria suficiente, entre aspas, aqui, para alcançar a hidratação necessária do cimento, seria de uma relação de 0,14. Mas geralmente a gente vai utilizar relações de 0,5, 0,55, 0,6, 0,45, depende. Então todo esse excesso de água, ele está só para aumentar a trabalhabilidade. Tá? Numa noção muito básica, tudo que passou do 0,14 é só para dar trabalhabilidade. E todo esse excesso de água, com o tempo, vai evaporar, permitindo que se formem poros no concreto. Esses poros vão reduzir resistência e durabilidade. Reduzem resistência porque, evidentemente, que poro é um vazio que, quando você aplicar uma carga, esse vazio vai ser facilmente preenchido, vai ter deformação ali. E a durabilidade, principalmente porque quanto mais poroso for o teu concreto, necessariamente maior a facilidade da entrada de agentes agressivos. E esses agentes agressivos vão reduzir a durabilidade do seu concreto, vão, por exemplo, atacar a tua armadura no concreto armado e assim por diante. Então, quanto maior for a quantidade de água, maior a trabalhabilidade, mas evidentemente também a gente vai reduzir a resistência e durabilidade. Tá? Isso aqui é um gráfico interessante. Vamos olhar no primeiro momento, vamos olhar somente essa linha tracejada. É uma demonstração para o concreto bem adensado de como a resistência à compressão é alterada conforme eu aumento a minha relação água-cimento. Quanto menor for a minha relação água-cimento, maior a resistência à compressão. Quanto maior for a minha relação água-cimento, mais a minha resistência à compressão vai sendo reduzida. Ok? Aqui é como se fosse um concreto perfeito nessa linha tracejada. Totalmente bem adensado, né, sem vazios por falta de adensamento. E aqui é uma demonstração dos adensamentos, dos tipos de adensamento, né? Se você tem um adensamento menos energético, ainda menor vai ficar suas resistências aí. Porque você vai ter vazios não somente pela evaporação de água, mas também pela falta de adensamento, que são chamadas bicheiras. O tipo de cimento, então a primeira questão que eu falei que vai influenciar na resistência da compressão é a relação água-cimento. A segunda é o tipo de cimento utilizado. Então se você utiliza um cimento de classe 32, ele alcança uma resistência de aproximadamente 32 MPa por um traço comum. Já o 40, para o mesmo traço, teoricamente vai alcançar uma resistência maior. O que influencia isso é a qualidade do cimento. O 32 é um cimento com menos finos, né? Talvez com uma quantidade maior, por exemplo, num ensaio de retenção na peneira de 75 micrômetros, no 32 vai ficar uma massa maior do que o de 40. Então, o cimento utilizado influencia, evidentemente, na resistência à compressão. Se eu uso um 32, um 40, um Ari, você influencia. O Ari vai influenciar na velocidade em que você vai obter essa resistência. Por exemplo, se você utilizar um cimento CP5 Ari, que é o alta resistência inicial, e um CP2Z, que é um pozolânico, um cimento comum, um cimento composto com pozolana, é muito provável que para traços parecidos, o CP5 ou o Ari vai ter uma resistência muito maior aos 3 dias do que a resistência do CP2 com pozolana. Mas é muito provável também que com 90 dias a resistência do CP5 Ari seja menor do que a resistência com pozolana, porque eu já falei para vocês lá atrás que a pozolana ela reage com
a cal hidratada que está dentro do cimento, do concreto, né? Nós falamos sobre isso aí, ou hidróxido de cálcio. E essa reação é lenta, ela acontece com o tempo. Então, quando a pozolana reage com a cal hidratada, ela forma o silicato de cálcio hidratado, que é justamente o que dá resistência para o concreto. Ok? Então, esse alcance de resistência que vai ocorrer com o tempo, no pozolânico vai ser muito maior do que no Ari. Mas o Ari nos primeiros dias alcançou uma resistência maior, tá? Por isso que o Ari é utilizado em fábricas de estruturas pré-moldadas, em fábricas de concreto protendido, né? Que você quer liberar as formas. Outra influência para a resistência é a qualidade dos agregados. Lembra que eu falei para vocês aqui que o agregado utilizado aqui é diferente do agregado utilizado em Campo Grande? Isso já vai influenciar muito, tá? Para você ter um concreto de boa qualidade, é fundamental também que os agregados também sejam de boa qualidade. Lembra que eu falei sobre a morfologia, né? Agregados que têm morfologias mais pontiagudas, mais laminares, geralmente vão permitir resistências menores do que o agregado, por exemplo, mais circular, né? Principalmente pela formação daquilo que a gente comentou, que é a zona de transição, né? Aquela zona de transição que não é bem definida, cuja a sua composição tem uma série de etringitas ali, né? E você tem uma região que normalmente é ali que ocorre a ruptura, né? Então, nos concretos convencionais, as areias influenciam pelo tamanho dos grãos e pelo teor de matéria orgânica, né? Então, se utilizar uma matéria orgânica, por exemplo, uma areia sem o peneiramento, que está suja, cheia de matéria orgânica, com o tempo essa matéria orgânica vai se decompor e vão ficar vazios também, né? Já as britas influenciam por aquilo que eu trouxe lá atrás, a morfologia dos grãos, e também pelo teor de material pulverulento. Isso aqui é engraçado, porque o pó de pedra, por exemplo, é muito utilizado, mas o pó de pedra tem que ser bem pó mesmo, tem que ser com uma granulometria muito fina para ser eficiente, né? Porque aí você adiciona ele como se fosse um filler, como se fosse um ultra fino ali, tá? Mas geralmente ele não é tão fino assim não, e aí ele vai colaborar pelo preenchimento ali, mas nem tanto. Tem que ser muito bem estudado isso, né? Uma outra questão que vai influenciar muito na resistência é a cura. E a cura é um negócio bem louco, né? Eu estou o tempo inteiro dizendo para vocês que no estado fresco, se você adicionar mais água, isso vai influenciar na resistência no futuro. E agora eu vou dizer para vocês que você precisa, por um certo período, adicionar água ao concreto, né? Nos primeiros 15 dias, vamos dizer assim, ficar constantemente adicionando água ao concreto. E aí você entra aí numa questão meio ambígua, né? Você fala, pô, por que eu vou adicionar água se eu acabei de descobrir que no estado fresco, se eu adiciono água, o meu concreto perde resistência? Eu vou ficar adicionando água nos primeiros 15 dias? O que ocorre é o seguinte, pessoal. A cura é um processo fundamental para a qualidade do concreto que vai ser formado. E ela influencia gigantescamente na resistência que vai ser alcançada, tá? E o que ocorre é que nós falamos sobre a fase de pega e sobre a fase de endurecimento já, né? Na fase de pega, no estado fresco e na fase de pega, você não pode adicionar muita água na mistura, porque essa água vai ficar lá dentro, aquela coisa que eu já comentei. Mas a partir de um certo momento, depois que o concreto já endureceu, 24 horas, vamos supor, esse concreto vai começar a perder a água que está ali dentro por conta ele já endureceu, tá? Já não é mais o concreto fresco, mas ele vai perder essa água por evaporação. E essa água que foi perdida por evaporação não vai, se você não molhar novamente o concreto, você não vai conseguir fazer com que as reações de hidratação do cimento continuem ocorrendo. Então essa água que é perdida por evaporação tem que ser reposta. E esse é o processo de cura. É muito comum que os profissionais, né, os mestres de obra, os profissionais da construção civil não entendam isso.
Aí ele fica até bravo com você, porque você fala, não, você precisa curar, precisa colocar água. E você fala para ele que no estado fresco não pode colocar água. O cara não entende. Isso precisa ser muito bem explicado. Porque isso gera um tipo até de revolta. E é muito comum engenheiros não entenderem isso. Eu vou te dizer que pelo menos 50% dos engenheiros aí não entendem muito bem essa questão. Que você precisa curar, que é permitir que o concreto se mantenha hidratando nos primeiros dias dele até que ele alcance uma certa resistência. Bom? E aí, uma das maneiras é você realmente ficar ali jogando água, aguando o concreto. Como se fosse numa laje, por exemplo, você fica lá aguando a laje. Essa água externa que você vai jogar por cima, ela vai penetrar nas camadas superiores, que são principalmente as camadas que perdem água por evaporação. E essa entrada de água vai permitir que o concreto volte a oferecer a hidratação do cimento, tá bom? E continue ganhando a resistência. Quais são as formas de se curar o concreto? Molhagem, como aqui está demonstrado, o operário está molhando, a primeira e mais básica e mais comum. Então você fica molhando o concreto. Outros processos são, por exemplo, com a utilização de mantas úmidas, com gel têxtil, então você mantém as mantas úmidas. Há, por exemplo, situações, olha aí, acho que o Nicolau acabou de falar, uma manta, lona facilita a cura, com menos água, exatamente, essa forma que eu ia falar. Então, com uma manta, por exemplo, úmida, você evita a evaporação e também, às vezes, umedecendo essa manta, você permite que ela mantenha o concreto úmido na superfície. Existem algumas curas formando uma película química para evitar também a evaporação de água. Então você não precisa mais molhar, você vai só passar uma película química sobre a sua superfície de maneira que vai evitar a perda de água por evaporação. Tá? Existe a cura térmica, muito utilizada em fábricas pré-moldadas, que é... O que você faz numa cura térmica? Você pega uma câmara úmida, com vapor de água, e você aumenta a temperatura. Por que você aumenta a temperatura nessa câmara? Para que você tenha, principalmente, a aceleração das reações do cimento com a água. De maneira que, com a aceleração, você vai ganhar resistência mais rápido. Então, a hidratação vai ocorrer de maneira muito mais rápida. Se você pegar um gráfico de quantidade de partículas hidratadas, ou seja, que reagiram com o tempo, com a cura térmica, ela tem um pico no começo. Porque você aumenta a temperatura até um certo valor, de maneira que acelere essas reações acontecerem. Forma que você vai ter e ela tem que estar úmida, a câmara também, para manter os materiais, o concreto sempre úmido ali. E aí você tem um ganho de resistência, uma gigantesca um acontecimento das reações, e aí você tem a cura acontecendo de maneira muito mais efetiva também. Isso é muito feito em fábricas de estruturas pré-moldadas, pela mesma ideia. A ideia é que você fazendo isso aqui, você ganha resistência mais rápido e ainda evita que o seu concreto fique muito tempo na forma. Tá? Que é a cura térmica. E aí, por fim, uma pergunta. Até quando curar? Antes de entrar aqui, o Nicolau perguntou, o uso de gelo tem qual efeito? O uso de gelo, Nicolau, ele é mais utilizado para situações onde você tem problemas de temperatura interna, vamos dizer. Imagina você concretar uma barragem, que você tem aí uma grande massa de concreto. Veja, a reação da hidratação do cimento é uma reação isotérmica, que libera calor. Então, se você tem um excesso de calor na parte interna do concreto, isso prejudica. Então, por que você, por exemplo, pode utilizar o gelo, colocar água na mistura com o gelo?
Justamente porque, como você está falando de uma barragem, que a massa é gigantesca de concreto, e que lá no núcleo, na região mais interna, você vai ter um calor gigantesco lá dentro. Por causa da hidratação do cimento, que é uma reação isotérmica. O que você faz? Você coloca na mistura água gelada ou gelo, para que reduza essa temperatura interna, né? Então, o uso de gelo é muito comum nessas situações de elementos de concreto volumétrico muito grandes em volume. Por exemplo, fundações de aquelas usinas eólicas, né? Então eu esqueci o nome agora, mas enfim, de usinas eólicas, por exemplo, tem um bloco de concreto gigantesco, porque aquilo ali tem uma fundação fantástica por baixo, porque você tem um negócio lá de 60 metros de altura, com uma carga aplicada na parte superior, formando um momento na base gigantesco. Então você tem um bloco de concreto muito grande na base. E aí muitas vezes você tem que modelar para entender qual é a temperatura que vai ser alcançada no núcleo daquele bloco. E aí você pode, por exemplo, utilizar um gelo para diminuir aquela temperatura na parte interior. Tá? Mas tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Porque o congelamento do concreto é um problema. Então, regiões frias tem problema de congelamento de concreto, tá bom? Até quando curar? Vamos continuar. A questão de cura, a ideia básica é que você tem que curar pelo menos até que o concreto alcance uma resistência de 15 MPa, né? Segundo a 14931 também, que é uma norma técnica que define aí a execução de estruturas de concreto, ou seja, define procedimento. Então, a ideia é você curar o concreto até que ele atinja 15 MPa. Mas, por exemplo, a norma americana, o ACI, traz aí uma definição que a cura deve ocorrer até que o concreto atinja 70% da sua resistência. É evidente que eu prefiro 1000 vezes essa daqui do que essa. Nós estamos falando de um concreto, por exemplo, de 70 MPa de resistência. Você vai curar ele só até os 15? O concreto de 70 MPa de resistência alcança 15 MPa muitas vezes com 3 dias. Né? Então não é eficiente. Então a ideia é muito mais interessante você estabelecer uma cura por relação, né? Como define aqui o ACI. É muito interessante que você faça a cura do concreto pelo menos até que ele alcance 70% da sua resistência. E aqui eu trouxe algumas bem básico, mas que traz uma noção de quando o seu concreto vai atingir essa resistência, por exemplo, né? Por exemplo, o CP3, o CP2, que é o mais comum, ele alcança 20% da resistência com um dia, 60% com 3 dias, e com 7 dias ele alcança 78%. Então, com 7 dias a gente pode parar a cura aí, ok? O CP5, ó, com 3 dias ele já praticamente alcançou. Você já pode praticamente com 4 dias ou com 3 dias parar a cura. Se você fizer uma cura térmica, com 1 dia você já alcança. 12 horas você alcança. Tá? Então, sempre que vocês tiverem que utilizar aí cimentos comuns, né, cimentos compostos, que são os mais comuns, o CP2, curem pelo menos 7 dias, tá? E aí, por fim, a última propriedade do concreto no estado endurecido é a durabilidade, né? Existem meios mais agressivos e menos agressivos. Um concreto que vai ser usado numa propriedade rural, que está longe de um centro urbano ou de fábricas, indústrias que jogam no ambiente meios agentes agressivos, cuja propriedade rural não tem a produção de nada que seja agressivo, está longe do centro urbano, longe do mar, é um ambiente bem tranquilo, chamado de ambiente rural, um ambiente que é bem tranquilo, que praticamente não vai ser agressivo ao teu concreto. Agora, se você está lá, que esse concreto é aplicado a uma estação de tratamento de esgoto, a situação já é o oposto. É um ambiente agressivo, muitos sulfatos, que vão tender a acabar com o seu concreto da maneira mais rápida possível. E aí, a durabilidade está muito relacionada à qualidade do seu concreto, à qualidade do seu cimento e ao ambiente que nós estamos inseridos. Tá?
Então a gente tem que sempre analisar isso aí. Tá? Aonde vai ser aplicado? A durabilidade de vida útil está ligada às propriedades no estado fresco e endurecido. É uma exigência nas estruturas, evidentemente, né? Principalmente pontes, barragens, pavimentos rígidos, né? Há uma convenção, eu não sei se isso é normatizado, mas há uma convenção que as estruturas de concreto têm que ter resistência, uma durabilidade mínima de 50 anos. Então, se você fala de um ambiente agressivo, esses 50 anos é muito mais difícil de alcançar do que num ambiente tranquilo, como numa propriedade rural. Tá? A NBR 12655 de 2015 traz para nós a classificação dos ambientes, de uma maneira bem básica, mas traz. Né? Então, por exemplo, um ambiente rural, como eu tinha trazido, é um que tem um risco de deterioração da estrutura de concreto insignificante, muito baixo. Ou seja, a agressividade é fraca. A mesma coisa submerso. Mas, evidentemente, que eu estou falando de submerso em águas sem problema, que não são agressivas, né? Aí tem o urbano, né, que o risco é pequeno, moderado. Forte, um ambiente industrial, marinho, né, onde o risco de deterioração é grande. E muito forte, que é o industrial mais específico, né? Olha lá, ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazém de fertilizantes, indústrias químicas, né? São ambientes mais agressivos e onde você tem respingo de maré. Então, você tem 4 classes de agressividade, A1, A2, A3 e A4. Fraca, moderada, forte e muito forte, respectivamente. Ok? A partir dessa classe, então, se você vai produzir um concreto, você precisa saber para onde você está produzindo. A partir dessa classe, você consegue algumas informações. Tá? Por quê? Os requisitos de durabilidade são simplificadamente, olha só, simplificadamente atendidos pela determinação principalmente da resistência, da relação água-cimento máxima e do consumo de cimento. Então, conhecendo a classe de agressividade do seu ambiente, você vai ter definições pelas normas técnicas de resistência mínima, relação água-cimento máxima e do consumo de cimento mínimo. Porque essas 3 variáveis vão influenciar na sua durabilidade. Veja, eu falei para vocês que quanto maior for a resistência, maior a durabilidade. Relação ao água-cimento nós já conversamos. Quando aumenta a água, maior vai ser a incidência de poros no seu concreto endurecido, portanto, maior é a facilidade de penetração de agentes agressivos. E o consumo de cimento também indica a qualidade de concreto. Então, baseado nisso aqui, ó, nessas 3 parâmetros e na agressividade do seu ambiente, você consegue atingir uma durabilidade suficiente, vamos dizer assim. Tá? Vejam, a 12655 traz essas definições que eu comentei. Requisitos mínimos para relação água-cimento, classe de resistência e de consumo de concreto, dependendo da classe de agressividade. Então, por exemplo, a relação água-cimento em massa, ou seja, quilograma por quilograma, para a classe de agressividade 2, que é a mais comum, é para concreto armado de 0,60. No mínimo, tem que ser maior. No máximo, tem que ser menor do que essa, perdão. Então você pode ter no máximo 60% de água em relação ao seu cimento, para a classe 2. Tá? Para a classe de agressividade 4, que é muito maior, né, risco de deterioração muito alto ou elevado, é no máximo 0,45. Você tem que ter menos água na mistura. Ok? Além disso, a classe de concreto, classe de resistência, que nós falamos ali atrás. Para a classe de agressividade 2, no concreto armado, é no mínimo um C25. No mínimo 25 MPa de resistência à compressão, característica aos 28 dias. Para o concreto, para uma situação de agressividade 4 elevado, tem que ser um C40 já. Resistência da compressão de 40 MPa aos 28 dias, característica. E por fim, o consumo de cimento. Eu estou falando só do concreto armado. Pretendido não é tão interessante aqui para nós, tá?
mas é um pouco, o protendido exige um nível de proteção maior, porque as armaduras no concreto protendido são armaduras ativas, que nós chamamos. Por que ativas? Porque elas estão previamente tensionadas. E a armadura tensionada, ela é mais suscetível à deterioração. Tá? Por isso que o protendido, as exigências são maiores, ok? Por fim, o consumo de cimento Portland, né, por metro cúbico de concreto, no concreto armado e protendido. Né? Então vejam que na classe 2, que é a comum, mais comum que nós vemos aí, você tem que ter no mínimo um consumo de 280 kg por metro cúbico de concreto. Já numa classe de agressividade maior, você precisa ter 360 kg por metro cúbico. Isso influencia na qualidade e na durabilidade dos seus concretos, ok? Para finalizar essa ideia, hoje em dia, existem pesquisas modernas sendo realizadas no Brasil já, somente pela USP, na Politécnica, onde se estão alcançando concretos com consumos muito menores de cimentos e com quase que os mesmos requisitos de resistência, principalmente resistência. Né? Hoje já se está observando que eu não preciso ter tanto cimento Portland. Eu posso ter cimento e finos, ultra finos incorporados. Eu posso ter 70% de ultra finos e 30% de cimento. Ou seja, o cimento Portland na mistura vai ser muito menor. E eu vou conseguir concretos de quase mesma qualidade. Hoje existem pesquisas. É muito provável que nos próximos 10 anos nós comecemos a ouvir mais sobre concretos com menor consumo de cimento. Por que a gente fala disso, pessoal? Por que é importante falar disso? Porque o cimento, né, hoje, a gente já sabe, eu falei pouco sobre isso com você, não deveria ter falado mais, a produção do cimento é complexa e trazem muitos prejuízos ao meio ambiente. A emissão de dióxido de carbono é muito alta na produção de cimento. E aí esse é um problema grave, né? Então, você consumir menos cimento, você tem um prejuízo ecológico muito menor. Então, hoje, fala-se muito sobre a ecoeficiência no concreto. As matérias modernas de materiais de construção falam muito sobre essa ecoeficiência, né? Porque você quer reduzir esse consumo de cimento. Então, as pesquisas estão muito focadas nisso, você reduzir o consumo de cimento, porque a produção do cimento que nós vimos lá atrás, passa pelo forno, né? O clinker, mistura clinker com gesso, a produção do clinker você mistura calcário com argila, né? Calcário e argila basicamente, passa por um forno, forma o clinker, que depois vai ser misturado com gesso, né? E forma o cimento depois bem moído. Essa produção libera uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono que é prejudicial. E aí você tem a ideia de se reduzir o consumo de cimento para que você tenha uma eficiência maior ecologicamente falando, tá? Voltando à questão de durabilidade, existem aí, além daquelas classes que eu trouxe agora há pouco de agressividade, as 4 classes que eu trouxe, que são as comuns, existem condições especiais de exposição que também estão trazidas na 12655. Para elas, a norma também traz requisitos mínimos de durabilidade. Por exemplo, em condições que é necessário um concreto de baixa permeabilidade, né? Por exemplo, uma caixa d'água. A máxima relação água-cimento é de 0,50 e o concreto tem que ter no mínimo 35 MPa. Exposição ao processo de congelamento e descongelamento, 0,45 e 40 MPa. Exposição a cloretos, provenientes de agentes químicos de degelo, sais, água salgada, água do mar, 0,45 e 40 MPa. Então vejam que as exigências normalmente recaem nisso aí. Numa situação muito agressiva, você tem que usar pelo menos um concreto que tenha uma relação água-cimento de 0,45 no máximo e 40 MPa de resistência. Tá? Opa, pulou. Por fim, a 12655 estabelece requisitos mínimos para concretos expostos a solos e soluções que contenham sulfatos. Isso aqui é importante para vocês. Tá? Por exemplo, se você tem condição de exposição fraca, a porcentagem em massa de sulfato solúvel em água, que é o SO4, é entre 0 e 10%.
Sulfato solúvel presente na água já, então aqui é solo, aqui é água. 0 a 150 partes por milhão, se não me engano, né? Ou partes por mil. Vocês podem, acho que, me ajudar melhor. E aí você tem aqui, se for fraca, você volta na tabela que a gente já apresentou. Se for moderada, ele já define aqui os requisitos de relação ao aquecimento e resistência mínima à compressão. Como eu disse, na situação mais complexa, a relação ao aquecimento tem que ser de 0,45 e resistência à compressão tem que ser de 40 MPa. Fazendo isso, você já consegue alcançar concretos de alta durabilidade, tá? Porque você consegue concretos de maior qualidade. Beleza? Bom, estamos aí com 1 hora e 55 minutos. Eu vou parar a gravação porque finalizamos a apresentação.